Heaven's Handbook, quarta lição. Bíblia Sagrada, tradução, edição e divisão em capítulos e versículos. Se você ainda não teve acesso à terceira lição do Heaven's Handbook, ou Manual do Céu, é recomendado que tenha acesso à terceira parte antes de continuar por aqui, porque você teria muita dificuldade para entender esta e as próximas etapas deste manual. A primeira tradução mundialmente conhecida da Escritura Sagrada do hebraico para o grego chama-se Septuaginta. Foi feita 260 anos antes do Cristo, a pedido de Ptolomeu II, para ser colocada na Biblioteca de Alexandria, no Egito. No quinto século depois do Cristo, o bispo de Roma, cujo nome é Damasus, pediu ao popularmente conhecido como Jerônimo para fazer uma tradução do grego para o latim vulgar. O latim vulgar era uma variante do latim literário. Essa tradução é conhecida como Vulgata Latina, que é a Bíblia oficial da ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana, e, consequentemente, da maioria das traduções existentes hoje no português. Já as divisões em capítulos e versículos da Bíblia Sagrada foram feitos no terceiro século depois do Cristo. Tradução da Bíblia Sagrada. Existem dois tipos de tradução de texto: a tradução literal e a dinâmica. Na tradução literal de um texto, as palavras são traduzidas ao pé da letra. O tradutor utiliza apenas o conhecimento gramatical da língua. Já na tradução dinâmica, o tradutor precisa conhecer a cultura do povo que produziu o texto a ser traduzido, pois existem palavras que não possuem tradução ao pé da letra para uma ou mais línguas, e existem as expressões idiomáticas, para as quais não existem tradução. Expressão idiomática é um recurso existente nos diversos idiomas. Geralmente, não se traduz as expressões idiomáticas. Elas devem ser apenas explicadas, pois no Brasil existem vários significados para a palavra manga, tais como manga-fruta, manga de eixo, manga da blusa, etc. Assim como no português, no hebraico da Bíblia Sagrada também existem expressões idiomáticas e não há possibilidade de fazer tradução. E como a Bíblia Sagrada é um documento muito antigo, fica mais difícil ainda a correta compreensão das expressões idiomáticas do hebraico bíblico. Entretanto, podemos saber pelo contexto que certas frases não são literais e precisamos fazer uma pesquisa geral no documento para entender o sentido do texto. Iremos fazer esse tipo de análise textual no texto traduzido para o nosso próprio idioma. O português da tradução da Bíblia Sagrada. Dependendo da sua edição ou versão da Bíblia Sagrada, você encontrará alguns erros de português, tais como redundâncias, erro de colocação pronominal e de pontuação. A expressão "e o Senhor falou dizendo" é uma redundância. Isso não é aceito nas normas da língua portuguesa porque, se falou, já disse, e se disse, já falou. Não se pode utilizar dois verbos que expressam a mesma ação na mesma frase. Contudo, os erros de português não invalidam o documento, chamado Escritura Sagrada, pois se erros de português em documentos antigos os invalidassem, a Carta de Pero Vaz de Caminha, que é um documento histórico, seria um documento inválido. Confira um trecho da Carta de Pero Vaz de Caminha, enviada ao rei de Portugal, Dom Manuel. Porto Seguro, sexta-feira, 1º de maio de 1500. Posto que o capitão-mor desta vossa frota, e assim os outros capitães escrevessem a vossa alteza a nova do achamento desta vossa terra nova, que se ora nesta navegação achou, não deixarei também de dar disso minha conta a vossa alteza assim, como eu milhar puder ainda, que pelo bem contar e falar, o saiba pior que todos fazer. Essa carta foi levada ao rei de Portugal, Dom Manuel, por Gaspar de Lemos, comandante do navio de mantimentos. Se alguém me perguntasse se eu entendi o que está na Carta de Pero Vaz de Caminha, eu diria que entendi o seguinte: calma, rei, que o Brasil é nosso. Edições da Bíblia Sagrada. Quase todas as edições que utilizamos em língua portuguesa derivam da Vulgata Latina. E são muitas as edições. Dependendo da sua edição da Bíblia Sagrada, a ordem dos capítulos dos Salmos são diferentes, e há outras diferenças que você conhecerá ao continuar estudando as lições do Heaven's Handbook.